Esse é o podcast Travessias Procuro Mulheres que Sonham Futuros e eu sou Isabela Mota e tenho 34 anos. Oi, tudo bom? Eu vou no apartamento da Mayra. Seu nome é? Isabela. Esse é o nosso primeiro episódio e seu tema é uma das perguntas dentre várias que eu me fiz quando comecei esse projeto. Você tem mais de 30 anos? Qual o seu maior sonho? Ah, você tem sonhos? Você tem algum momento só para você? Você acredita que vai existir futuro? Você tem medo de não realizar seus sonhos? Sonhar é realmente importante? Você tem medo do futuro? Pode entrar. Você é, né? É aqui no primeiro andar, né? No térreo mesmo. Do segundo elevador. É o 3? 3. Tá bom. Você tem medo de envelhecer? Você tem vontade de envelhecer? Você tem medo de morrer? Você se imagina com 30 anos? Ah, e se você já tem 30? Se imagina com 60 anos? E se você já tem 60 anos, se imagina com 80, 100 anos? E dá para sonhar sem ser alienada? Bom, para responder essas perguntas, ou melhor, para ter companhia para me perguntar essas coisas e outras mais, eu acionei a minha rede de afetos. Eu tenho ao meu redor muitas mulheres que me inspiram, que eu admiro, que me atravessaram para eu chegar a ter esses questionamentos. Dessas mulheres, algumas eu conheço muito. São amigas íntimas, são da minha família. Já outras eu tive pouco contato, mas foi uma experiência muito marcante, significativa. Essas mulheres são o que eu estou chamando da minha rede de afetos, e eu as acho dignas de dar aula sobre a vida em um podcast. Como o Chico Felitti comenta no curso dele sobre podcasts, se o que a pessoa está falando te interessa, se um assunto te pega, é porque ele tem chance de pegar outras pessoas também. Então, eu procurei algumas dessas mulheres e marquei entrevistas. Oi, tudo bom? Olha que visu novo. Corta o cabelo. Peraí, eu sempre fico presa na minha mão. Bom, essa que me recebeu na casa dela é a Mayra. Ela tem 39 anos. Eu não sei dizer se nós somos próximas ou não. Eu tenho uma admiração absurda pela vida dela e me sinto um pouco íntima. Mas nós nos vimos poucas vezes na vida, apesar do porteiro sugerir que eu estava localizada. Mesmo assim, eu fui recebida como visita na casa dela pra gente conversar. Sair e tudo mais. Às vezes tem pessoas que você fala a idade e você fala, nossa, mas não parece. Tipo, mas eu tenho que parecer o quê, saca? Eu não sei o que eu tenho que parecer. É muito louco isso, porque eu pareço o que eu deveria parecer. Eu acho que é isso que me pega às vezes, saca? Porque daí você é mãe, nossa, mas você já é mãe? Nossa, mas tem 39, mas não parece. Nossa, mas não parece. Tudo é um não parece. Tipo, cara, mas eu pareço eu, saca? E não tá bom, eu preciso parecer o quê, caralho? E daí fica nesse lugar, assim, tipo, meu... E daí tem hora que eu falo... Esse projeto se tornou importante para mim porque essa indagação da Mayra já tinha passado por mim em outro contexto. Não tem muitos imaginários do que é uma mulher com mais de 30 anos. A ideia de mãe e esposa parece congelada num tempo e é hiperlimitada. E apesar desse não ser mais o imaginário de muitas mulheres, ainda é difícil pensar o que substitui esse imaginário. Melhor, o que amplia esse imaginário, já que ser mãe e esposa não é necessariamente algo ruim. Mas restringir o imaginário do que é uma mulher adulta nisso é limitado. Ainda mais porque diz respeito a outras figuras que vão fazer parte da vida dessa mulher, e não a vida dela mesma. Já tem muitas mulheres que pensam em suas carreiras, em uma vida profissional. Mas, para além disso, cabe às mulheres ter desejo? Porque também, Isa, não tem imaginário. Quais são os problemas de uma mulher de mais de 50 anos? Ela não tem problema nenhum, ela nem existe. Quais são agora que o cinema está colocando algumas mulheres interessantes protagonistas dessa história, né? Aquele filme com a... Ai, caramba, como chama esse filme? A mãe... A Filha Perdida. A Filha Perdida. Obrigada. É um dos primeiros filmes que eu vejo e falo, olha, uma mulher madura que tem existência, que tem problemas reais, profundos, existenciais, importantes. E ela tá confusa, e ela, sabe, e deixa ela. Então é um filme lindo, né? É um dos primeiros em que a gente começa a ver um certo imaginário de uma mulher mais velha, um imaginário interessante, um filme interessante.
Então também, como que a gente pode querer ser visível, ou querer ser respeitado, ou querer ter lugar, se o imaginário não, e nem ele existe? Que problemas eu posso ter? Imagina eu que estou entrando na menopausa. O que é isso, menopausa? Não tem nem literatura para menopausa, não existe estudo, não existe, ninguém sabe. Eu não sei nada sobre a menopausa direito, e a minha médica fica cheia de questões, né? Ela não sabe. Então é um negócio muito impressionante, né? Como que a gente pode querer lutar contra essas coisas se não existe material de literatura para a gente enfrentar essas questões? Então acho que a coisa de ser atriz, a coisa das criações, parte também de um esforço de imaginar, de colocar um imaginário para funcionar. Nós existimos, a gente existe. Não são só as mulheres jovens que têm problemas porque estão na mira do desejo do homem. As mulheres que não estão na mira do desejo do homem, seja lá por que motivo for, elas desejam também. Talvez não esses homens, mas elas existem, elas assistem filmes, elas compram coisas, né? Enfim, tem um lugar que é de muita briga aí. Eu sei que é tudo muito difícil, a gente tem que brigar. A gente tem que dizer, me respeita. Todo dia. A gente tem que tomar muito cuidado para não... Estou falando para mim em voz alta. Luciene, tome muito cuidado para não ser aquela pessoa que quando pede um workshop traz 4. Eu faço isso. Porque é como se eu tivesse que trabalhar 4, 5 vezes para poder ficar no mesmo nível de uma porcaria de uma cena que um ator traz qualquer. Eu preciso ser muito mais do que genial. Eu preciso escrever, preciso dirigir, preciso ser professora, preciso ser atriz, eu preciso entender de luz, eu preciso ser tudo isso. Isso está introjetado na gente também, né? Então, e não pode errar. Não pode errar. Imagina se você erra. Essa é a Luciene Guedes. A Luciene tem 53 anos. Atriz, dramaturga, condutora de processos artísticos e pedagógicos. Eu sou artista da cena e tive a experiência de fazer cenografia e figurino para uma montagem de uma amiga que estava finalizando um mestrado em direção teatral, chamada Heloísa Cardoso. A Elo montou uma releitura do Lolita. Ela gosta de reescrever clássicos de uma perspectiva feminista. Além de diretora, depois que ela se formou nesse mestrado, ela também é dramaturga. E ela montou um Lolita feito nos olhos da menina, na intenção de mostrar a violência que a personagem sofria na obra. E para essa montagem, ela convidou a Luciene para fazer o papel da mãe da Lolita. Isso tudo foi em 2016. Só que a minha memória também é seletiva. E eu não tenho certeza se essa memória é real. De que no processo da Elo, lá do Lolita, você não quis ficar no papel da... que quem fez depois foi a Cris, né? Uhum. De mãe da Lolita, porque a mulher morria. Uhum. E a Elo falou pra mim, eu falei, achei que quem faria era a Luciene, e ela falou, a Luciene não vai fazer porque ela não vai morrer em cena, porque ela não acredita que uma mulher mais velha só tem que vir pro teatro morrer em cena. E eu fiquei com isso muito gravado. Falei, que máximo! Ninguém deveria... Tira esse papel, Elo! Esse papel tem que sair do espetáculo, assim. E daí eu fiquei com isso muito gravado e queria falar sobre. Claro. Claro que falando assim, parece, não vou fazer uma mulher... Não, é claro. Eu fiz toda uma palhaçaria. Porque a minha memória não tem solidez pra falar como de fato aconteceu. É como se uma pessoa como eu pudesse escolher papel. Eu não vou fazer pra pessoa que morre, né? Parece, sei lá, a Angelina Jolie usando roteiro, né? Não. É que naquele momento, e hoje acho que seria a mesma coisa, mas talvez a conversa fosse mais madura da minha parte, né? Mas naquele momento eu estava muito obcecada com essa questão. De levantar esse imaginário que eu estava te falando. Por exemplo, Madame Bovary, que é um clássico, né, da personagem feminina escrita por um homem. O que acontece com Madame Bovary? Emma Bovary vai atrás do desejo, da vontade de ter as coisas, né? Enfim, ela se estrepa toda. Qual é o final que é possível para uma mulher que deu vazão ao seu desejo? Desejo sexual, desejo de afeto, desejo de ter coisas materiais, de ter uma casa, de ter isso aqui. Qual é o final que é possível para essa mulher? Morte. Suicídio. Pronto. Sei lá. Walter Hugo Mãe, um escritor que eu amo, de paixão. Apocalipse dos Trabalhadores. Maria das Graças, se não me engano, esse é o nome da personagem. É uma mulher que trabalha na casa dos outros, ela é assediada pelo dono da casa, o marido dela é uma pessoa que trabalha no mar, que vem e que volta, enfim, ela passa por uma série de coisas
e ela tem um desejo, e a amiga dela se relaciona com um imigrante ucraniano que não fala português, e ela é mais velha do que esse imigrante cola nela muito provavelmente pela condição de casa e de dinheiro que ela tem para... Enfim, aquelas duas mulheres, a Maria da Graça sonha, deseja, ela deseja. Qual é o fim dela? Ela salta e voa e morre. São infinitos os exemplos que a gente pode dar. Uma HQ do Marcelo Quintanilha, que é muito interessante, é uma HQ, não me recordo o nome agora. Duas mulheres, uma mulher, que é dentista, se não me engano, ela morre de inveja da prima. Porque ela própria teve muita chance na vida, mas a prima que não teve tanta chance é muito mais feliz que ela, que é a prima isso, a prima aquilo. E ela é carcomida por inveja, essa mulher. Escrita por Marcelo Quintanilha. E ela é tão carcomida de inveja que no final de tudo isso, quando ela vê que a prima se dá bem, ela tira seu próprio carro da Ponte Rio-Niterói, lá embaixo no oceano, e morre. E assim são infinitas as mulheres que a gente pode falar, desde as mulheres das protagonistas de óperas, sei lá, tantas coisas. E aí nesse momento, eu estava muito indignada com isso, com a incapacidade que a gente tem, homens, mulheres, todo mundo, de imaginar finais para as mulheres que deram vazão ao seu desejo. Ou a sua inveja, que fosse, ou sei lá que. As suas paixões. Por que você precisa matar essa mulher no final da história? E era infinitamente assim. E então eu estava trabalhando, e estou trabalhando ainda, porque não resolvi essa história, a partir de um romance que é fundamental para a literatura brasileira, que é o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, para mim, é um dos maiores escritores do Brasil. E São Bernardo, que acontece com aquela mulher, com a Madalena, que sofre tudo o que o marido dela faz por ela, né? Com ela. Ela não tem saída. Ela não pode. O que ela vai fazer? Ela não tem saída. O que ela faz? Ela se mata, como vingança, que seja, como a única liberdade possível. Então, nesse momento, eu estou fazendo o trabalho sobre São Bernardo, né? Faz tempo que eu estou fazendo. Está cumprido, porque também tem coisas que precisam amadurecer na gente. Nesse momento, para mim, pensando e imbuída de tudo isso, inclusive eu fui, depois de 2016, fui fazer uma residência artística, uma primeira vez que eu saí do Brasil para estudar ou para não estudar, para fazer uma residência artística na Itália, que era um sonho, e que eu tenho outros, inclusive, porque eu nunca fui, como eu vim de família muito pobre também, estudar fora, para mim, nunca existiu essa possibilidade, né? Então foi também um sonho muito lindo, passar um mês num lugar lindo na Itália, para fazer isso, né? Para organizar uma dramaturgia em torno desta questão. E se a mulher não morresse? Apesar de eu me sentir apaixonada pela ideia de dar a volta nesse imaginário que nos empurra do abismo, muitas vezes eu sinto que estamos de forma coletiva em um momento de extrema desesperança. Não acho que é tão simples pensar nessas coisas como uma realidade concreta ao nosso redor, que mal nos permite viver o básico, quem dirá sonhar. Então, quem são as mulheres que podem sonhar no Brasil hoje? E para discutir essa pergunta, eu chamei uma amiga, que é a Bruna Faustino, ela tem 28 anos e é formada pela PUC em Serviço Social. Nós tentamos nos encontrar algumas vezes, mas nossa agenda não estava batendo, então a gente fez uma videochamada. E a oscilação do som que vocês vão ouvir é a mesma oscilação da nossa internet. Eu te convidei porque eu queria falar sobre coletividade nesse episódio. Por exemplo, a gente não envelhecia. A gente não tem imaginário porque a gente não tem espaço, mas a gente não envelhecia. A população do Brasil está envelhecendo. Eu acho que você me provocou bastante assim, a pensar em falar sobre uma coisa que é o tempo. Acho que você está falando sobre futuro, está falando sobre idade e está falando sobre tempo. Né? E quando a gente fala do tempo para mulheres, esse tempo ele é apropriado. Né? Cotidianamente esse tempo é apropriado. Então, o tempo social de vida de mulheres, ele é roubado, ele é usurpado, né? Seja pelas tarefas domésticas, pelo cuidado, né? Então, o que a gente observa, por exemplo? Uma menina de 12 anos,
ela está iniciando ali tá ali na adolescência, iniciando a juventude, ela já tem como tarefa cuidar dos irmãos menores, ela já tem como tarefa ajudar a mãe nas tarefas, nas tarefas domésticas. Dentro de tudo isso, ela tem que estudar, ela tem que materializar o que está proposto para a vida social de uma adolescente naquela idade. Então, quando a gente pensa no tempo social de mulheres, esse tempo, ele não é o mesmo tempo dos homens. Né? Os homens, eles têm muito mais tempo disponível para pensar, para materializar, para cumprir desejos, até para sonhar, né? E as mulheres, elas vão ter esse tempo usurpado, né? Então, tem uma autora que eu uso bastante, que ela traz muito sobre isso, né? Não lembro o nome dela agora todo, mas é Ferreira o sobrenome dela. E ela fala exatamente sobre essa questão do tempo social, da apropriação do tempo social de mulheres. Então, e a gente tem que pensar nisso. É muito difícil projetar coisas assim para um futuro que está sobrecarregado, que está cheio de funções, que tem um monte de tarefas a cumprir. Né? Então, quando a gente pensa em duplas e triplas jornadas de trabalho de mulheres, essas duplas e triplas jornadas de trabalho, elas impactam diretamente num pensar um futuro, né? A gente precisa de uma materialidade concreta, né? Como que uma mulher que trabalha, que cuida dos filhos, que cuida das tarefas domésticas, que tenta estudar, é muito difícil você olhar para essa mulher e ela projetar algo no futuro, porque ela vai pensar, não, como? O que eu vou fazer além de todas essas tarefas que eu faço que me sugam, que preenchem toda a minha sociabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para essa materialidade, né? E também pensar muito nessa sociedade que a gente tem vivido hoje, né? Num Brasil de Bolsonaro, onde as pessoas elas precisam se preocupar com o que elas vão comer amanhã. Né? É muito difícil você projetar um futuro distante se você não sabe como sua vida vai ser amanhã, se você vai ter dinheiro para comer ou não, se você vai conseguir permanecer no seu trabalho ou não, porque né, a gente está observando que é um desemprego estrutural gigantesco, demissões em massa, né, uma precarização gigantesca do mercado de trabalho, que nós sabemos que tem um impacto muito diferenciado na vida de mulheres. Né? Se os trabalhadores são precarizados, as mulheres são triplamente precarizadas, né? E essas mulheres são precarizadas porque quando a gente pensa no cotidiano delas, né? O desmonte de políticas públicas, o congelamento de verbas orçamentárias, que é o que a gente está vivendo hoje na Seguridade Social, isso tem um impacto direto na permanência de mulheres no mercado de trabalho, na comida no prato dessas mulheres, né? Então, a gente tem um governo que odeia mulheres e que quer matar essas mulheres. E essas atitudes, né, de desmonte, de congelamento de verbas, esse contexto, ele mata mulheres, ele mata sonhos, né? Ele impossibilita, né? Várias coisas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu me pergunto, né? A gente está nesse país absurdamente horroroso, com esse contexto muito, muito brutal de desmonte, de corte de verbas públicas. Os programas eles estão cada vez mais enxutos, com valores cada vez menos suficientes, né? Para abarcar as necessidades mínimas dessa população, desses sujeitos, né? Mas a gente precisa se perguntar, né? Vai ser só isso? A gente vai aceitar esse determinismo, né? Existe possibilidade dentro desse determinismo? Porque essa condição está dada, né? A gente está numa crise do capital, um assolamento do fundo público, num cenário muito dicotômico que pode ser muito perigoso, a gente não sabe o que vai acontecer. E será, né, que isso é o quê? É um aviso para a gente fazer o quê? Para a gente entrar num determinismo de não tem mais o que fazer? Ou será que existem saídas coletivas? Será que existem possibilidades de organização micro-societárias? Será que a gente consegue se organizar coletivamente no nosso bairro? Será que a gente consegue fazer alianças, né, comunitárias que mudem de alguma forma essas questões, né?
que a gente pode fazer fora dessa grande política, né, nesse diálogo cotidiano com os lugares que a gente frequenta, né, no nosso bairro, na periferia onde a gente mora. Então, eu vou te falar que, sinceramente, eu até pessoalmente, assim, tá muito difícil sonhar, mas eu quero sonhar, né? Eu preciso disso e isso é motor para mim. Então, eu quero construir possibilidades de sociabilidade que permitam que mulheres sonhem. Disso que você tá falando, eu só me veio aqui que não dá pra gente sonhar sozinha. Uhum. Acho que não é à toa que a pergunta é procuro mulheres que sonham futuros. É plural e talvez não seja possível, né? Imaginar um futuro. Não dá para ter futuro se for de uma pessoa só. O futuro é coletivo ou não é de ninguém, né? Não vai dar para todo mundo ir pegar uma nave para Marte, assim. A gente vai ter que se resolver. Sim. E ao mesmo tempo que não dá para sonhar sozinha, talvez o sonho de uma mulher possa inspirar outras, né? Também me veio que tem gente sonhando com o básico e que isso não deveria ser uma discussão. Tem uma diferença entre a gente discutir o que é sonho e desejo e discutir o que é básico. E tem gente que está sonhando em ter o básico e isso é criminoso, né? Exatamente, assim, eu concordo muito com o que você falou, né? Tem pessoas sonhando com básico, com mínimo, né? Então, assim, para a gente poder ter dignidade no nosso sonho, para a gente poder sonhar de verdade, acho que a gente precisa de acesso à habitação, de acesso a alimento, de acesso à saúde, de acesso a lazer, de acesso a trabalho digno. Quando isso, né, e é muito difícil que isso seja, de fato, possibilitado em uma sociedade capitalista, né? A gente sabe que isso é uma utopia, né? Que as políticas públicas elas existem para minimizar o caos e manter a ordem social vigente, né? Elas não existem necessariamente para viabilizar direitos humanos e sociais, né, numa sociedade capitalista, e por isso o horizonte dessa discussão e dessa luta ela é anticapitalista, né? Não existe, eu acho que não dá para sonhar no capital, né? O capital ele é um grande devorador de sonhos, né? E um devorador muito mais potente quando a gente pensa em mulheres e mulheres negras, né? Aí a gente realmente observa a perversidade desse sistema que se somatiza, né, ao patriarcado e ao racismo e mostra para que ele veio. Então, eu acho que um sonho muito louco, eu acho que é um sonho que também minha família teve muito esse sonho, minha mãe, eu vejo, né, o sonho da casa própria, né? Meus pais, eles passaram 25 anos trabalhando para pagar um terreno, para ter uma casa própria, né? E minha mãe fala, ai, nossa, eu realizei esse sonho, agora eu tenho minha casa, né? Minha mãe já tá com 60 anos e fala, e aí a gente pensa, né, caraca, minha mãe poderia ter sonhado com várias outras coisas, né? Porque uma casa é o mínimo que todo mundo deveria ter uma casa. A gente não tinha que se preocupar com isso, né? E aí como que minha mãe vai sonhar, por exemplo, por exemplo, ser uma atriz, ter uma banda. Não, isso é um sonho que não vai chegar para ela, entendeu? O sonho dela tem uma limitação, tem ali uma faixa que ela não vai ultrapassar, porque ela não teve condições materiais para isso, né? E a gente não tem que problematizar as mulheres que conseguiram superar essa faixa, né? Porque isso é muito interessante, né? Eu acho mas infelizmente, os privilégios fazem a gente ultrapassar essa faixa, né? E eu acho que a gente precisa romper essas questões, né? Fazer essas discussões para que o sonho ele seja para todas. Ainda me pergunto como sonhar, desejar, imaginar um futuro quando parece que estamos vivendo uma espécie de fim de mundo. Um dia, já na cama, com a cabeça pilhada com todo o projeto e me perguntando se ele faz de fato sentido, resolvi atormentar minha namorada com questões que estavam me tirando o sono. Ela se chama Luana, ainda não chegou nos 30 e é psicanalista. Ah, claro, ela sabia que estava sendo gravada.
Amor, você acha que o mundo vai acabar? Depende. O que é acabar o mundo pra você? Não sei, eu perguntei pra você. É que acabar o mundo tem várias formas de se acabar. Pode acabar um mundo como a Terra, pode acabar um mundo que o presidente acaba com o mundo e com a Amazônia. Entendi. E pode acabar meu mundo também, né? Entendi. Você acha que o mundo vai acabar? Acho que tem ferramentas pra não. Mas pode. Sim. Eu também acho. Você gosta de sonhar quando você dorme? Bastante. É? Uhum. Você lembra do que você sonha? Quando eu tô em análise, eu lembro mais. Eles são mais vívidos. E eu sonho bem mais também. Pra que servem esses sonhos? Vai depender, né? Para algumas pessoas é considerado uma manifestação divina. Para outras, manifestação demoníaca. Para outras é só imagens soltas do cérebro, resquícios do dia. Para mim, tem relação com o desejo, né? Tem algo de interpretativo nos sonhos. A função dele é das mais diversas possíveis, assim. Mas de acessar alguns conteúdos latentes. Você acha que o que a gente sonha dormindo e o que a gente sonha acordado tem a ver? Pode ter. Como pode ser, na verdade, o completo oposto. Como assim? Às vezes a gente pode ter alguns... Eu vou dar a ideia contrária para você conseguir compreender a questão, mas quando você sonha com algo que você considera muito repugnante, na verdade tem desejo ali. E isso pode ser do inverso também. Na verdade você pode desejar muito algo e fazer de tudo também para que isso seja sabotado. Entendi. De um desejo contrário. E isso pode ser em sonho. O sonho não é literal, claro. Sim. Mas ele se relaciona com o nosso imaginário, então. Sim. Ele tem uma relação direta com o imaginário, né? Que aí é quando você dorme, você alucina, né? Tem relação com o imaginário. E quando você acorda, você simboliza, que aí tem a relação com a linguagem. Você coloca o pensamento na palavra. Dá pra sonhar com o que não existe? Vai depender da perspectiva filosófica aí, né? Mas como assim não existe? Dá pra sonhar com o que não existe? Com nada? Pera, o que não existe é o nada? Que não existe. Eu O tô que ainda interpretando. O que ainda não existe. Com coisas que ainda não existem. Claro que dá. Até porque você tá projetando, né? Conteúdo imaginário. Em algo que não existe, mas que você deseja que exista. Entendi. Ou acha que deseja, né? Por que a gente não sabe o que a gente deseja? Porque o inconsciente, ele é estruturado como linguagem. E o inconsciente, ele vai ter uma forma de estruturação que se dá por id, ego, superego, todo mundo já ouviu falar disso aí. E ele mesmo se rege, né? Então tanto que a gente considera que a descoberta do inconsciente, né, pela psicanálise, ela foi a terceira ferida narcísica, porque a gente começou a perceber que, na verdade, a gente não é dono de si. Quem manda mesmo é o inconsciente. E se ele manda, ele também deseja. E aí o desejo vai perpassar por essas estruturas de id, ego, de superego. A gente é possuído pelo inconsciente. Basicamente isso, né? A gente não é dono de si. Tanto que nós fazemos coisas que a gente não tem controle. E quando a gente começa a perceber, quando a gente tá em processo analítico e começa a perceber e fala, eu não quero ser isso, eu não quero fazer mais isso. É um puta de um processo, né? Pra você conseguir reelaborar, ressignificar algumas coisas. Você acha que a gente é um bando de desgovernado? Talvez. Até porque quem governa não é a gente. Talvez a gente seja governado. É o contrário, né? A gente é governado. É um governo autoritário, inclusive. Ele sempre tá ali. E quando você não ouve ele, é aí que dá problema. Entendi.
Você acha que tem como o inconsciente desejar coisas que não existem? Ainda? Com certeza. Pensando que o inconsciente é atemporal e ele tem um recorte fantasioso, assim. É como se fosse um recorte das nossas relações infantis, assim, basicamente. Dessas relações objetais, né? De família, de amor, desses valores no geral. Há recortes. E a partir desses recortes também pode se projetar futuro. Projeta-se novas fantasias. E é daí que se tira a palavra sonho como projeção de futuro. Ou de possibilidade de futuro. Apesar de meus olhos brilharem ao ouvir essa frase, eu me pergunto se isso dá conta, se isso é suficiente. Se de fato a criação de imaginários é capaz de mudar a vida material. E eu fiz essa pergunta para a Luciene Guedes, que assim como eu é artista e professora. Imaginar é um dos grandes materiais do nosso trabalho. Lu, eu queria te perguntar, enquanto artista, o que você acha que é o nosso papel? Você acha que artista tem papel? É uma pergunta interessante nesse mundo em que o mundo mudou, né? Pra mim, eu me pergunto muito isso. Tem, ainda mais quando a gente olha pra essa arte ligada a uma... É quase um heroísmo ser artista de teatro em São Paulo, Brasil, 2022, vamos lá. Tem quase uma cultura do teatro como uma militância, defender esse espaço, e eu não acho que não é um espaço que precisa de defesa, é o tipo de teatro que se faz teatro de grupo, um teatro lado B, sei lá. É um circuito muito específico, é um circuito que não existe em qualquer lugar, nem do mundo. É muito dessa cidade, de como ela funciona, só que muito precário ao mesmo tempo, né? E nessa construção, tipo, é no aqui e agora, não tipo o artista abstrato. Nós, assim, a gente tem papel? Que função é essa, sabe? Sim. A gente conversar hoje sobre isso não dá para eu ignorar o que aconteceu hoje aqui no ensaio, por exemplo, né? Esse ensaio ao qual ela se refere é a nova montagem do grupo Teatro da Vertigem. O tema da gente é difícil, a gente está tratando do conservadorismo no Brasil. E hoje veio uma professora da Escola Florestan Fernandes falar com a gente sobre alguns problemas que acontecem com aquelas pessoas que estão sem terra, né? E isso somado aos últimos acontecimentos, assim, que a gente escuta, a gente falando, não tem jeito, tá tudo destruído, não tem o que fazer. Nossa, dá uma tristeza no coração, assim. Aí a gente pensa, bom, eu e a Tenka temos um workshop para fazer amanhã, e a gente fala, e se a gente fizesse o exercício de imaginar, então tá bom, tá tudo essa porcaria, tá tudo destruído, e se a gente fizesse então o exercício de imaginar como que a gente queria que fosse? E a gente vai tentar fazer um workshop amanhã disso. Assim. Se existe um papel que eu posso dizer, é esse. Como que a gente imagina, então, aquilo que deveria ser? Aquilo que é. Não é novidade nenhuma, Luciano Aristóteles falou isso, né? Tá lá no Poética, exatamente, essa diferença, né, entre a gente, os artistas e aqueles que são históricos, pessoas que lidam com a história, a gente tem a capacidade de pensar o que deveria ser, como poderia ter sido e tal. Não, nenhuma novidade. Mas é preciso salvaguardar esse espaço de pensar a vida poeticamente, de pensar as coisas imageticamente, de botar isso na linguagem. A linguagem muitas vezes antecipou possibilidades. Ela é muito forte, para o bem e para o mal, como a gente está podendo ver, né? Então, só o fato de existir gente como nós, que estamos pensando como as coisas não devem ser ou como elas podem ser, é fundamental. Não pode ser pouco. Tudo bem, está tudo achatado, está tudo horrível nesse momento. A gente pensa que isso é pouco, mas não é pouco. Porque aquilo que a gente for capaz de imaginar é o que vai existir. Se ninguém imagina, não vai existir o que essas pessoas estão imaginando. Né? As últimas notícias, essa pessoa que é o homem mais rico do mundo, que imagina coisas para o futuro. Ou seja, se eu não paro aqui também não imagino, ele vai imaginar sozinho. Então eu preciso me dispor a imaginar. Se a gente não fizer agora, não imaginar agora, tudo que virá vão ser de outras pessoas que fizeram, outras pessoas que imaginaram, né? Eu não acho isso pouco, eu acho muito. E como professora, então, como docente de arte, tem ainda mais um desdobramento, porque quando a gente
sei lá quantas pessoas, nesses últimos 3 anos de universidade pública, quantos alunos eu não encontrei em sala de aula, quanta diferença eu poderia ter feito ou fiz, né? No sentido de capacitar a potência da gente imaginar junto relações, sociabilidade, cidade, tudo, né? Então, é de suma importância isso. Não me parece nem um pouco essa coisa desse papel, sabe? São as pessoas que pensam. Pensam, estou dizendo, de uma maneira maior, né? Pensa imageticamente, sensibiliza, põe na carne, se coloca lá, corpo na frente dos outros para fazer esta ideia e pensamento, se fazer corpo e relação na frente dos outros, né? A gente se dispõe a se relacionar com as outras pessoas, a gente se dispõe a conversar esteticamente com elas, a gente se propõe a isso, né? Então, eu não acho nem um pouco, assim. Eu sei que é difícil, não saberia fazer outra coisa, mas eu tento não me esquecer disso, assim, embora um dia como hoje seja muito difícil. A resposta da Luciene me atravessou. Foi muito importante lembrar que a arte não só imagina, ela coloca coisas no mundo e pode propor para quem entra em contato com essas coisas não só abstração, imaginação, mas experiências. Então, no desejo de coletivizar a questão e ouvir mais mulheres, dessa vez de fora do meu contexto, inspirada na performance Converso sobre Qualquer Assunto, de Eleonora Fabião. Para quem não conhece, ela saía com cartaz com essa mesma frase, sentava em uma cadeira e colocava uma cadeira vazia na sua frente à espera de que alguém quisesse trocar ideia. Eu saí com uma placa escrito: procuro mulheres que sonham futuros. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser famosa. Né? Foi no meio do feriado. Na verdade, foi na segunda-feira pré-feriado. A gente trabalha com isso. Ela falou que estava desidratada. A gente socializa. Mas é complexo. Gatinhos. Deixa eu só ver aqui se tá funcionando direitinho. Roseli, você acredita que vai existir futuro? Ah, sim, com certeza. Tem que existir. Como é que eu vou viajar? Obrigada por você de remédio com médico. Meu maior sonho é ser famosa. Não, é sem chance. Aí uma amiga convidou, vamos fazer um passeio de balão? Vamos. Aí foi eu, ela e minha filha, Mari. E com 60 anos? Ai, eu imagino a avó. Eu gostaria muito de viajar para fora do país, para vários países, conhecer culturas diferentes. Alguma coisa que você quer fazer que você nunca fez? Várias. Mas, por exemplo, aprender a nadar. E a segunda, aprender a dirigir um carro. E a terceira, fazer um book meu. Quando eu falo de sonho, eu tô falando disso que uma pessoa faz quando nada a obriga. Esse mistério que movimenta uma pessoa por livre e espontânea vontade e que serve pra nada dentro desse sistema e que não é sobre sobreviver. Eu acho que é desse desejo que move uma pessoa que eu tô falando aqui. E eu acredito que estamos agora vivendo e criando o imaginário das vidas possíveis de mulheres adultas para as mulheres que têm menos idade do que cada uma de nós. Uma mulher de 60 anos vivendo hoje está criando meu imaginário de possibilidades de vida aos 60. E isso me instiga muito. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. No próximo episódio... E você mora no seu barco? Moro. Quanto tempo faz que você mora nesse barco? Nesse barco eu comecei a morar em 2016. 6 anos.
o veleiro é um jogo muito de equilíbrios mesmo e de relação, né? Relação com o mar, né? Com a água, relação com o vento também. E ele tá ali, é o concreto da história, é a terra da história. E a gente, sei lá, a gente pode ser o foguinho, né? A gente é o foguinho, a gente bota fogo no parquinho.